Amém. Meus irmãos, vamos ler essa porção da Escritura. Você pode permanecer assentado. E assim diz o texto da Sagrada Escritura. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15 e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Palavra do Senhor, que o Senhor, por seu Espírito, ilumine a nossa compreensão e que Ele próprio revele a nós aquilo que Ele quer nos ensinar nesta noite a partir da sua santa, bendita, inerrante palavra. Que Deus nos abençoe. Estamos encerrando essa série de mensagens que nós chamamos de Deus Salve a Rainha, em que nós começamos algumas semanas atrás a falar desse interessantíssimo livro da Escritura,
que trata da história de Esther, uma rainha que era serva antes de ser rainha, era uma escrava. Mordecai, ou Mardoqueu, depende da versão que você tem em mãos, que era um súdito fiel, embora também servo, do rei Assuero, que é, na verdade, também chamado de Xerxes I. E na história secular ele é conhecido mais por esse nome de Xerxes I, aquele que aparece na história dos 300, cujo filme você já deve ter visto. Estamos aqui no 5º século antes de Cristo e estamos chegando ao final dessa belíssima e poética história. E nós nos apropriamos do estudo da doutrina da providência divina, que é a doutrina que está por detrás desse livro, dessa narrativa, e hoje estamos encerrando, portanto, esse trecho. Que Deus tenha nos educado e nos feito crescer na sua santa palavra. Tudo está ao contrário do que deveria ser, pelo menos aos olhos humanos. Amã tentou fazer algo, o rei aprovou, o rei Assuero aprovou, mas agora está tudo virado de cabeça para baixo. Os atos de Deus, na sua providência em favor do seu povo, viraram tudo ao contrário, e aquilo que veio por intermédio do governo de Deus e da sua ação imediata sobre a história, nós já vimos que Deus é um Deus agente, um Deus interveniente, um Deus que age na história, um Deus, portanto, que age em favor do seu povo, e Ele o fez também nesse tempo em favor do povo que estava inserido no contexto de um império muito extenso, que ia mais ou menos do meio do Mediterrâneo até a Índia, que nós conhecemos nos dias de hoje, com 127 províncias ou satrapias, com um correio muito moderno para aquele tempo. Foi o primeiro correio, por isso que você vê tanta carta sendo mandada aqui. A empresa dos Correios e Telégrafos do tempo de Assuero era muito eficaz e a comunicação era impressionantemente ágil para aqueles dias. Estamos falando de 2.500 anos atrás, para arredondar, e era algo que funcionava dentro das limitações daquele tempo. Mas nós estamos vivendo um momento da história em que agora o povo está se aliviando do peso que estava sobre ele, a paz entre Deus e seus filhos, a paz entre os filhos de Deus, que agora mais uma vez reconhecem que os atos de Deus são os atos providentes que fazem com que o seu povo saia do meio daquela circunstância terrível. E a família do povo de Deus, mais uma vez, se reconhece como sendo isso, uma família de Deus. E nós aprendemos isso nas últimas vezes em que tratamos do livro de Esther. Portanto, nós precisamos ter paz com Deus e precisamos reconhecer a nossa filiação por adoção ao Senhor nosso Deus, cujo nome Ele coloca sobre a sua família em Cristo Jesus. Nós já vimos isso e isso precisa estar entranhado em nós. Nós também vimos até aqui que precisamos fazer o que é certo. E precisamos fazer o que é certo da forma certa. Precisamos fazer o que é certo da forma certa, o mais rápido possível. E nós aprendemos que foi assim que o povo de Deus conseguiu gerar atitudes que foram aprovadas por Deus, e por isso Deus também responde de maneira favorável. Nós vemos, portanto, aqui no começo da leitura, não sei se vocês perceberam, mas do versículo 18 até o versículo 25, 26, aproximadamente, há quase que um resumo de tudo o que aconteceu. Aqui novamente se fala de Amã, se fala de onde ele vinha, da sua origem, nós estudamos bem isso, e enfim, há quase um resumo para que nós entendamos o final, que é o que está a partir do versículo 27, 28 do capítulo 9, e o capítulo 10 é como se fosse o grande finale, né? Aquela conclusão de uma obra que você lê e que ali há o capítulo final em que todos viveram felizes para sempre. A obra de Esther é uma obra de fato literária e esse é o grande finale da obra. Deus vence, porque é impossível Deus perder. E esse Deus que vence também conduz o seu povo à vitória. E isso fica bastante claro para nós.
até o momento em que o descanso de Israel em relação aos seus inimigos está ligado, intimamente conectado à destruição dos amalequitas, porque isso estava lá em Deuteronômio 25, como nós já vimos. Deus tinha exigido que um povo descendente de Amaleque fosse destruído, porque a ira de Deus tinha chegado a contornos, vamos dizer assim, não mais retornáveis, e Deus tinha exigido que esse povo fosse extinguido por causa do seu pecado. E com essa tarefa finalmente concluída, deveria ter sido concluída por Saul, quando ele está com o rei amalequita diante de si, mas ele poupa a vida daquele rei. Por causa disso, quase que o povo judeu foi destruído alguns anos à frente, 2 gerações depois. Mas, por causa da ação de Deus, usando a instrumentalidade de Mordecai e de Esther, finalmente, versículo 9, capítulo 22, eles tiveram descanso dos seus inimigos. Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. Finalmente os inimigos foram destruídos como Deus queria, e havia agora sossego dos inimigos. Chega então a festa de Purim, que é a festa dos judeus, em que, por causa de uma palavra que significava sorte na língua persa, por causa dessa palavra e da inversão de valores, eles colocam um sufixo e torna-se Purim o nome dessa festa, que até hoje é observada pelas comunidades judaicas no mundo todo. É uma festa tradicional, a festa de Purim. É uma festa que traz para eles a perpétua esperança, a renovação da perpétua esperança, em que eles creem que, por causa da ação de Deus, que foi exemplificada no texto de Esther, sempre Deus livrará o povo judeu. Como se eles não tivessem nenhuma chance de ser varridos do mapa, porque a esperança deles é renovada de ano em ano, cada vez que eles fazem essa festa. Ou seja, eles depositam a fé em Yahvé, o Deus que se manifesta no Antigo Testamento. No entanto, nós, como povo de Deus, o Israel espiritual, precisamos pegar esse princípio da renovação da esperança e trazê-lo cativo ao pé da cruz de Cristo, quando aquele que ainda era obscuro na compreensão dos judeus do tempo de Esther torna-se desvelado pelo rasgar do véu, no dia em que ele entrega a sua vida e morre por cada um dos que seriam salvos. O véu se rasga e aquilo que ainda era nebuloso na revelação que se progride no Antigo Testamento torna-se totalmente visto. E a Igreja do Senhor, conforme chamada por Paulo de Israel espiritual, passa a ter no seu coração não mais uma vez por ano a renovação da sua esperança, mas todos os dias a bendita esperança da volta do Senhor se renova em nós. Isso é dia após dia. E aquilo que entre os judeus acontece agora uma vez por ano, toda manhã, com a renovação da palavra de Deus para nós, deve também se renovar no nosso coração aquilo que é a perpétua esperança da bem-aventurada entrada no reino eterno do Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza de fé. Deus cumpre os seus propósitos. E o que nós vemos aqui é o cumprimento cabal de todos os propósitos de Deus. Vamos nos lembrar que se a ascendência tivesse sido apagada, Cristo teria tido a sua ascendência complicada para o seu nascimento como Deus encarnado que precisou nascer entre nós. Com isso eu quero deixar uma fala: Deus não é enganado por nenhum ato da história, e o nascimento de Cristo como Deus encarnado teria acontecido de qualquer jeito. Mas a providência de Deus se mostra real quando Ele preserva a linhagem que Ele próprio tinha estabelecido como linhagem pela qual o Salvador nasceria entre nós. Então Deus cumpre os seus propósitos até o tempo em que o seu Filho Jesus, Deus Filho, vem e habita entre nós, fazendo-se como nós, até a sua morte, ressurreição, glorificação e ascensão.
todo o seu trabalho, toda a sua obra é consumada em nosso favor. Desde o seu início, a festa de Purim tem sido uma das mais populares entre os judeus que preservam as suas tradições. E é interessante algo que nos ocorre, porque gentios tinham promulgado a morte de todos os judeus. Judeus, autorizados por um rei gentio, matam os gentios que queriam matar os judeus. Mas é depois um judeu de nascença que, ao morrer na cruz, faz com que não haja mais gentios ou judeus, e todos, por causa da morte de um Deus encarnado, Cristo Jesus na cruz, judeu de nascença, vindo da linhagem dos hebreus, deixe de lado as divisões étnicas e geográficas e não haja mais para o Senhor judeu ou gentio, mulher ou homem, escravo ou livre. E foi o Senhor quem fez essa obra. O gentio passa a ser incluído na obra permanente do Senhor. E a Igreja de Cristo é, portanto, formada nesta característica da nova aliança em que nós estamos, que é o tempo que antecede a segunda vinda do nosso Senhor. É interessante que, se depois você comparar o capítulo 3 de Esther, que nós já lemos lá atrás, com o capítulo 8, capítulo 3, ali pelos versículos 12 e 13, e no capítulo 8, que nós trabalhamos na semana passada, lá para os versículos 12 e 13, mais ou menos ali naquele trechinho, nós vamos ver como Deus inverteu as coisas. E por que é que eu fiz essa comparação? Porque aqui vai uma breve aplicação para a nossa vida. Muitas vezes nós só conseguimos ver o que de pior há ao nosso redor. Muitas vezes nós só conseguimos ver o que de mais nefasto vem contra nós. Muitas vezes nós não temos os olhos colocados nas bem-aventuranças que o Senhor promove para nós, porque de fato estamos em momentos críticos da nossa vida. E quem não tem esses momentos críticos aqui? Eu acho que eu não sou o único que tem esses momentos, todos nós temos. Às vezes as enfermidades nos assolam, a dificuldade financeira nos cerca, as dívidas aparecem, os sofrimentos vêm, as mais adversas circunstâncias se levantam contra nós como verdadeiras sombras que brotam, às vezes do nada. A gente não sabe de onde aparece tanta malignidade contra a nossa vida, mas está nas mãos de Deus inverter tudo isso, tão logo a sua soberana vontade decida fazê-lo. E aqui no livro de Esther isso acontece, porque no capítulo 3 é o capítulo em que todas as leis são promulgadas contra os judeus. No capítulo 8 é quando todas as leis são promulgadas a favor dos judeus, desfazendo as leis promulgadas no capítulo 3. Então, no capítulo 3, há uma série de coisas que se colocam contra os judeus. No capítulo 8, há uma série de leis que se levantam para acabar com essas primeiras leis e invertê-las. E vejam bem o que acontece. As cartas foram enviadas por correio. Esse correio era um correio de cavalariço. Ou seja, o rei Xerxes I tinha baias de cavalos, tinha aras, enfim, eu não sei como é que ele montou isso, mas na extensão de todo o seu império, o Império Medo-Persa. E o cavaleiro pegava a mensagem e ele ia até um certo ponto, o cavalo cansava, eles calculavam mais ou menos a extensão, e ali ficava o cavaleiro e o cavalo passava para o seguinte. E assim ia, era uma malha que distribuía correspondência por todo o Império Medo-Persa. Lá no capítulo 8 acontece a mesma coisa, e no capítulo 9, no capítulo 10, você vai ver que os judeus recebem mais uma segunda e uma terceira leva de correspondência, agora já alegres. São festivos para que eles se alegrassem diante de Deus. Mas quem é que recebeu a lei promulgada e que é enviada por essa carta? No capítulo 3, todas as províncias do império receberam, e todos os não-judeus receberam uma lei dizendo: matem os judeus e peguem tudo que eles têm. No capítulo 8, todos os judeus de todas as cidades do império recebem uma carta dizendo: agora vocês podem matar todo mundo que quer matar vocês e peguem tudo que eles têm. Vejam que a carta é o contrário, só mudam os atores.
Quem seria morto durante a ação? Na primeira carta, todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, poderiam ser mortos. Na segunda carta, qualquer um que quisesse matar judeus, fosse também mulher, idoso, criança, qualquer um, poderia ser morto pelos judeus. Inverteu. O que seria dos bens dos mortos? Na primeira carta, todos os bens dos judeus seriam saqueados. Capítulo 3. Capítulo 8. Todos os bens dos não-judeus poderiam ser saqueados. O dia marcado para isso acontecer. Capítulo 3. 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Capítulo 8. 13º dia do 12º mês, do mês de Adar. Mesmo dia, mesma data, tudo igualzinho. Por isso que Pur virou Purim, porque era o mesmo dia. Essa data era no ano 473 a.C. Estamos no 5º século. Finalmente, qual era a finalidade dessa lei? A finalidade lá no capítulo 3 era exterminar e aniquilar completamente todos os judeus. Era o extermínio total dos judeus. Um monte de gente tentou fazer isso ao longo da história, né? Essa aqui é só mais uma tentativa. E lá no capítulo 8, a finalidade da carta era proteger-se de destruir, mas também matar, aniquilar e extinguir qualquer força que se levantasse para matar os judeus. Vocês notaram que houve uma inversão entre o capítulo 3 e o capítulo 8. As mesmas coisas acontecem, mudando os atores. Isso pode acontecer conosco. Isso pode acontecer com cada um de nós. E é por isso que o salmista diz que o Senhor é aquele que transforma o nosso pranto em alegria, transforma o nosso pranto em dança, em outras versões. Aliás, Henry Nouwen tem um livreto fantástico com esse título, Transforma o meu pranto em dança. É quando nós estamos no mais absurdo momento da nossa vida, cabisbaixos, sorumbáticos, acabados, não temos um pingo de alegria, e o Senhor transforma tudo o que nós estamos vivendo na mais profunda e indizível alegria que procede dele, aquela alegria que procede do trono de Deus, que não é comparável com nada que conhecemos e nem é compreensível, porque você simplesmente começa a sentir alegria no meio da desgraça. A vida de crente é mais ou menos isso. No meio do pavor você está tranquilo, no meio da dor você está alegre, no meio do luto você está feliz. Só crente passa por isso, porque qualquer um que não seja crente e passe por isso é doido, tá? Interna, não é normal. Isso só é normal para um povo que não é normal, que somos nós. Só é natural para um povo que é considerado louco, ou seja, assim como nós consideraríamos um descrente doido se fizesse isso, o descrente nos considera doidos porque nós fazemos isso. É por isso que a Escritura diz que nós somos loucos, somos considerados loucos pelo mundo, embora sejamos tidos por sábios para Deus. Pois bem, o pecado aborrece tanto a Deus que ele então estabelece que os amalequitas deveriam ser destruídos. E aquele povo que foi induzido por Amã e autorizado por Xerxes I, Assuero, para aniquilar os judeus, também entrou na alça de mira da ira de Deus. O que eu gostaria de dizer para você é que, segundo João 3,36, todo aquele que não se encontra sob o sangue de Cristo, que é derramado na cruz e que é vertido de modo eficaz e eficiente apenas para aqueles que são chamados pelo seu Santo Espírito e têm o seu coração convertido para a glória de Deus e para a salvação, quem não estiver nessa circunstância está debaixo da ira de Deus. A mesma ira de Deus que se levanta contra aqueles que queriam aniquilar os judeus, levanta-se também sobre todo aquele que nega o chamado do seu Filho unigênito. A ira de Deus é a mesma ira, e a ira de Deus é uma ira absolutamente justa. Como escapar da ira de Deus? Em Jesus Cristo. Não há outro meio. Aí nós antecedemos a nossa caminhada em João 3 e voltamos para o versículo 16. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. O furor de Deus, portanto, se levanta contra toda impiedade, contra toda malignidade, contra toda pecaminosidade,
E o próprio Deus gera os meios pelos quais os seus filhos, os seus eleitos, haverão de reconhecer o chamado do Senhor e por isso serão livrados da justa ira de Deus. E para estes vigora o amor do Deus Todo-Poderoso. Ainda hoje é assim. E nós precisamos fazer disso a pregação da igreja do Senhor. Uma parte considerável da igreja tem pecado, porque não fala mais a respeito da ira de Deus contra o pecado do homem. E nós precisamos voltar a fazer isso de modo constante. Quando nós chegamos lá no finalzinho, no capítulo 10, nós vemos que é possível alguém ser... Vamos tentar aplicar isso para os nossos dias? É possível alguém ser político sem ser corrupto. Pelo menos aconteceu com Mordecai. Você vê que ele se torna político, pois o judeu Mordecai foi o segundo, depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Mordecai foi uma espécie de senador, primeiro-ministro, na verdade, ele era o segundo após o rei. Se fosse uma monarquia parlamentar, ele seria uma espécie de primeiro-ministro. Mas ele trabalhava naquele cargo para o bem do seu povo. Daniel também é um exemplo disso. E com isso eu quero dizer o seguinte: a nossa igreja não tem nada contra a carreira política. É necessário que haja pessoas de bem na carreira política. O difícil é achar aqueles que entram e não se corrompem. Mas se você tem um chamado, fortaleça a sua fé e faça disso uma vocação, que depois seja lembrada como alguém, que você seja lembrado como alguém que exerceu a sua vocação para a glória de Deus. Amém? Deus não abre mão do controle da história. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que a chuva vai fazer você prestar mais atenção em mim. E graças a Deus não chove mais aqui dentro. Isso é uma bênção. Deus transforma a maldição em bênção, né? Não chove mais aqui dentro. Mas Deus não abre mão do controle da história, e nós vemos isso no texto de Esther claramente. E nós precisamos absorver as lições do livro de Esther, e por causa de tudo que ele nos conta, nós precisamos confiar mais em Deus, em sua soberania, em sua providência, porque Deus é um Deus que intervém na história, é um Deus que torna os seus eternos desígnios satisfeitos ao longo da história, para a sua própria glória, para a sua honra e para o perpétuo testemunho do seu santo e bendito nome. Vejam bem, Deus não usa você simplesmente porque você é bonitinho. Eu acho que você se acha bonito quando se olha no espelho, todo mundo se acha um pouco bonito, mas não é por isso que Deus usa você. Deus usa você por causa da glória dele. E quando ele tem um povo que é eleito, salvo, remido, justificado, santificado, e esse povo age segundo a ordem da Escritura, isso glorifica o nome de Deus. E é por isso que Deus usa o nosso chamado e a nossa vocação, para que ao fim de tudo ele próprio seja honrado e glorificado. Então, quando você se sentir motivado a fazer algo pela obra do Senhor, faça-o pelo motivo certo, a fim de que Deus seja honrado e glorificado na sua vida e na sua obra. Nós somos, portanto, os agentes de Deus para a sua própria obra e para o alargamento do seu reino nesta terra. Nós somos agentes de Deus. E o que nos conduz é a providência de Deus, e aqui nós entramos na razão doutrinária que nós estamos aprendendo. A providência de Deus é aquela que nos conduz. Nós somos os filhos de Deus, os santos do Senhor, e nós sabemos que ser santos, na terminologia bíblica, quer dizer ser separados para o Senhor. Por causa da sua santidade nós precisamos ser santos. Ele próprio diz: sejam santos porque eu sou santo. E nós precisamos andar na santidade do Senhor, e nós podemos andar na santidade do Senhor porque a providência de Deus nos conduz em santidade diante dele.
Nenhum filho de Deus haverá de se perder ao longo do caminho, dizendo: eu não sabia o que fazer, Deus não estava comigo, eu me senti sozinho e eu me perdi no meio do caminho. Nenhum dos seus filhos haverá de se perder, porque essa, inclusive, foi uma frase, uma sentença deixada pelo Senhor Jesus em João 17, quando ele ora no jardim, horas antes de ser preso por aqueles que o torturariam e o levariam até a cruz. Pai, nenhum dos que são teus e me deste se perdeu. E ele diz: somente um, que era filho da perdição, se perdeu, que foi Judas. Nenhum dos filhos de Deus haverá de se perder, porque inclusive isso faz parte da providência de Deus. Se você é filho de Deus, já vimos que você será preservado pelo Senhor por causa da sua bendita providência, e por causa dessa mesma providência, você será guiado pelo Senhor em santidade, e você não deixará de ser santo por causa dele, não é por sua causa, é por causa dele, porque o povo de Deus precisa ser um povo santo, porque ele, sendo um Deus santo, não tem um povo que não seja santo. Se você não é santo, não é do povo de Deus. Se você é do povo de Deus, tem que ser santo. Deu para entender essa matemática? Objetivo: não há como não sermos santos se somos povo de Deus. Mesmo que você reconheça seus pecados, suas limitações, as suas dificuldades, se você mesmo assim está debaixo da sombra da cruz, você é santo em Cristo Jesus e por causa da sua obra por você. E nós temos, por causa da santidade que o Senhor mesmo providencia para nós temos fruto na nossa vida. E esse fruto de santidade começa quando nós mudamos de dono. Nós éramos escravos do pecado e da carne. Satanás nos acossava e nos fazia seus agentes. Nos fazia os meliantes a favor da sua obra maligna. Escravizados pelos dons da carne, pelo desejo do pecado. Nós não conhecíamos o Senhor que nos salvou. Um dia nós fomos redimidos, fomos remidos. E no sermão passado eu falei para vocês que isso representa ir até o mercado. Naquele tempo, no Império Romano, que é de onde nós tiramos essa expressão de redenção, nesse sentido. Os escravos eram colocados em mercado público. Escravos romanos, escravos celtas, escravos europeus, escravos africanos, escravos de todas as procedências possíveis. A escravidão no tempo do Império Romano não guarda relação direta com a escravidão do século 17 e 18. Era uma escravidão totalmente diferente. Mas o fato é que aqueles escravos eram colocados em praça, em mercados públicos. E quem lançasse, quem desse o dinheiro, levava aquele escravo. O nome disso era remissão. Eu vou remir um escravo. Por quê? Eu quero um remador para minha galé, eu quero alguém para trabalhar na minha vinha, eu quero um funcionário para mim que eu não tenha que pagar. Isso é muito estranho para a nossa cultura de hoje. Mas é tão peculiar isso, que a Escritura diz que nós fomos remidos pelo Senhor e nos tornamos escravos do Senhor. Um escravo não deixava de ser escravo, ele deixava de ser escravo de alguém e passava a ser escravo de outro alguém. O Senhor nos compra com preço alto, e esse preço é o sangue de Cristo, e nós nos tornamos escravos do Senhor. Pingou aí? Eu não podia elogiar tanto essa obra. Mas agora é só uma goteira, né? Graças ao bom Deus. É só sair de baixo aí. Nós fomos tornados escravos do Senhor. Aquilo que o Novo Testamento chama de modo eufemístico de servo, na verdade é escravo. Nós somos escravos do Senhor. E um escravo precisa fazer a vontade do seu Senhor. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Ele é o nosso Senhor. Nós somos os escravos dele, somos os servos dele. Na presença de Deus, nós buscamos uma alegria que é genuína. O prazer que o Deus eterno nos oferece não é o prazer que nós encontramos nesta vida, neste mundo. Antes, é um prazer que reside nele próprio, na satisfação que nós temos nele, na sua integridade, na sua santidade. E é nele que nós buscamos a alegria, é nele que nós encontramos a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer. Ora,
A fé que advém de um cristianismo falso não consegue nos dar uma alegria verdadeira. Nós não temos o prazer verdadeiro da verdadeira santidade no verdadeiro Deus se a nossa fé está pautada num cristianismo que não é verdadeiro. Eu falei no sermão passado sobre as falsas conversões entre os judeus, lá no tempo de Esther. Com medo de serem mortos, muitos judeus se convertem ao judaísmo, porque veem na igreja um ambiente gostoso, agradável, ninguém mexe com a minha esposa, ninguém perturba meus filhos, a igreja é um bom lugar para eu ir todo domingo. Alguns entram na igreja e ficam, se sentem bem na igreja, se tornam amigos, às vezes se batizam, às vezes se tornam membros, mas não são cristãos e não encontram no Senhor a sua alegria. Talvez alguns tenham sido criados num lar cristão, cresceram na igreja e acham que são cristãos por osmose. Eu cresci aqui, eu devo ser daqui. Não, você não é daqui só porque nasceu aqui. Você precisa conhecer Deus, mesmo tendo nascido na igreja. Porque você não se torna filho de Deus porque é filho de um filho de Deus. Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Então você precisa entender que há necessidade de um encontro íntimo, pessoal e verdadeiro com o Senhor que nos salva. Mesmo que você tenha... Então nós podemos ter falsos cristãos por más intenções ou falsos cristãos simplesmente porque acham que aquilo é cristianismo. E é interessante que alguns respondem assim: não, mas eu tenho fé em Deus. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu canto todos os hinos, eu leio o que se lê. Aliás, quando me pedem para eu fazer uma leitura programada da Bíblia, eu faço direitinho, eu cumpro tudo. Eu sou o que menos falta naquela igreja. Eu sou o primeiro a me oferecer para fazer qualquer coisa voluntária na igreja. Meus irmãos, esses não são atos que denunciam o verdadeiro cristianismo, a verdadeira conversão. Esses são atos de bondade. Você pode ser uma pessoa boa, de bom caráter, e não necessariamente ser um filho de Deus remido no sangue do Cordeiro. Muitas vezes essa fé, que é uma fé espúria, uma fé falsa, uma pseudo-fé, apenas reflete o fato de que a pessoa crê no Senhor, no Deus que é mencionado na Escritura, mas ele crê com uma fé natural, assim como você crê que isso aqui é água, só porque eu mostrei para você. Por que você duvidaria? Por que você duvidaria do Deus da Bíblia? Eu creio nele. Mas daí a se tornar filho dele, existe um abismo. É interessante que lá em Tiago 2,19, diz assim: você crê que existe um só Deus? E Tiago prossegue dizendo assim: muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. E aqui é que está a crise de tudo. Tem gente que crê em Deus e não treme diante dele, e até os demônios tremem diante dele. Há uma forma de conhecer Deus tão superficial, mas tão enganosa, que leva as pessoas a emascararem a sua vida espiritual, crendo que de alguma forma elas têm acesso a Deus sem terem. Essas pessoas ainda precisam ser alvo da pregação do Evangelho. Essa fé doente é igual à fé dos demônios sobre a qual Tiago fala. É uma fé que não consegue amar a Deus. Pode ter medo de Deus, pode tremer diante dele, mas não consegue retornar amor a Deus. Porque só os remidos conseguem amar a Deus pelo que Ele é. Sem santidade também não há salvação. Engraçado que a gente pode pensar assim: poxa, mas tem uns 3 sermões que o pastor Joel falou sobre a questão da providência na salvação. Aqui eu estou falando de outra coisa. Se você é salvo, você precisa ser santo, porque sem santidade não há salvação. Há uma relação, uma condição. Ou você é separado para Deus, ou você é santo, ou você não é salvo. Não há como ser salvo sem ser santo. Quando a palavra diz aos crentes que eles devem se esforçar para viver em paz com todos, para serem santos, completa logo depois dizendo que sem santidade ninguém verá o Senhor.
E é interessante que a santidade está imediatamente nesse texto relacionada com você ter uma vida de comunhão adequada na sua igreja. Paz com todos. E aqui vai mais uma aplicação. Se você é santo, no sentido bíblico da palavra, você é uma pessoa que produz paz no meio da sua igreja local. Você não é daqueles, e eu vou falar isso porque aqui não tem nenhum que faz isso. Você não é daqueles que faz fofoca no corredor da igreja. Você não é daqueles que denigre a imagem do seu irmão. Você não é daqueles que aproveita a ausência de alguém para falar mal dele. Você não faz isso. E eu só tenho liberdade de falar isso aqui, porque aqui ninguém faz isso. Paz. Devemos nos esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos. O Filho de Deus que vive em santidade, ele é um agente da paz de Deus. Eu conheci um irmão, de vez em quando eu cito, não vou citar o seu nome para você não ir atrás dele, mas eu conheci um irmão, conheço esse irmão, está vivo, que quando você se aproxima dele, ele tem uma tática para ninguém falar mal de ninguém com ele. Quando alguém fala assim, por exemplo, vou usar o Samuel agora de exemplo, eu chego para esse irmão e falo assim, rapaz, você sabe o Samuel? Ele já intervém assim, rapaz, sei sim, que sujeito bacana. Você não tem mais o que falar do cara. Sabe, você tinha vontade de falar mal do Samuel? Depois que ele fala essa primeira frase, que sujeito bacana. Olha, gosto muito do Samuel. Você não tem mais como falar mal do Samuel para ele. Nós precisamos gerar elementos na nossa resposta que sejam freios contra aquele que dissemina a maledicência. Porque a maledicência, trocando em miúdos, é a famosa fofoca. A maledicência é talvez um dos maiores cancros no meio da igreja local do Senhor. Porque é pela maledicência que a paz é minada. É pela maledicência que uma igreja é dividida. É pela maledicência que você se torna inimigo do seu irmão, de quem você deveria ser o melhor amigo. É pela maledicência que famílias são rompidas. É pela maledicência que filhos se entristecem quando vêm à igreja, porque veem maledicência contra seus pais. É pela maledicência que muita coisa do que é pregado é destruída nos automóveis indo para casa de volta, quando os pais são maledicentes e os filhos estão ouvindo. Paz é necessária e nós somos agentes da paz de Deus no meio do povo do Senhor. Se você é agente de alguma outra coisa, você não gerará paz, você gerará os frutos de quem não procede de Deus. Amém? É chato escutar isso, né? Porque todo mundo é um pouquinho fofoqueiro. Mas nós precisamos ser exortados pelo Senhor. Até o dia em que nós ouvirmos aquele clangor de trombetas, nós precisaremos ser exortados. Porque nesse sentido, não no sentido teológico, mas nesse sentido não tem um santo aqui dentro. Graças ao bom Deus, todos os filhos de Deus se tornaram santos em Cristo e conseguem ouvir a exortação, sabendo que Deus exorta o Filho a quem ama. Amém, queridos? Então, santificar-se é andar para longe de tudo que não agrada a Deus. E é ali, longe daquilo que não agrada a Deus, que o nosso fruto de santidade e de vida santa aparece. Então, separados dessas coisas por causa de Deus e para Deus, é o primeiro fruto que nós temos. É a intenção da separação para a santidade diante de Deus. Porque qual é a minha intenção? É por causa de Deus e para Deus. E por causa disso, todos os outros frutos vêm como desdobramento da minha vida. Ora, também tem um fruto externo. Porque se você é crente de verdade, crente, como é que é o negócio? Raiz e Nutella, como é que é isso, hein? Se você é crente, é raiz, né? Se você é crente raiz e não é crente Nutella, a transformação da sua vida vai ser vista também do lado de fora, mesmo que seja para debocharem de você.
mesmo que seja no ambiente corrupto, em que a sua mãozinha não vai no alvo da corrupção, mesmo que seja no ambiente de promiscuidade em que você não se torna promíscuo, mesmo no ambiente de traição em que você não trai ninguém, mesmo no ambiente de heresia em que você não se torna herege, mesmo que seja para debochar de você, alguém vai dizer, ele só faz isso porque é crente. As pessoas não têm a nomenclatura certa, elas deveriam dizer, ele faz isso porque é um cristão que busca a sua santidade. Os de fora também devem perceber. Logo, se alguém vive na prática da ausência de santificação, e aqui eu também trabalho nessa ideia, junto com Ryle, e junto com o Reader III, se alguém vive na prática da ausência da santificação, dizendo-se filho de Deus, esse alguém não pode ser contado entre os salvos. Aí você está dizendo assim, o pastor está dizendo quem é salvo e não? Claro que não, não vou apontar para um de vocês dizer, você é salvo, você não é, você é salvo, não é. Pelos frutos, no entanto, nós conhecemos a árvore. E você não produz manga se você for uma laranjeira. E você não produz maçã se você for uma pereira. O fruto denuncia aquilo que você é. E nós precisamos cuidar disso, porque quem nos adverte sobre isso é a própria Escritura. Ora, onde não há pelo menos alguma aparência de santificação, podemos ter boa margem de certeza de que também não há eleição. Ouviram essa frase? Não é minha, tá? É do próprio Ryle. Onde não há pelo menos alguma aparência de santificação, podemos ter boa margem de certeza de que também não há eleição. Da mesma forma, sem santidade, não há alegria de vida cristã. E aqui eu já estou indo para o final, para aplicar e para encerrarmos essa série. Nós somos livres, somos escravos, e por sermos escravos de Deus, nós somos livres. Livres no Senhor e para o Senhor. Nós, portanto, diferentemente daqueles que estão lá fora, temos liberdade, alegria e prazer em Deus. E é exatamente da falta dessas três coisas que as pessoas do mundo nos acusam. Você não tem liberdade, não tem alegria e não tem prazer. Você não tem liberdade para trair sua mulher. Ora, mas isso é liberdade? Você não tem alegria, para passar 3 dias seguidos dançando em algum lugar, enchendo a cara de drogas e de bebidas. Tem certeza que isso é alegria? Você não tem prazer em fazer determinadas coisas, Você tem aí um catálogo inteiro de coisas que o mundo acha que redundam em prazer. O que nós dizemos para essas pessoas é, não, de fato eu não quero ter nem esse tipo de liberdade, nem de alegria, nem de prazer. Porque eu tenho liberdade, alegria e prazer em Deus e com Deus. Eu não tenho fora dele. Deus me tornou livre. E exatamente porque Ele me fez livre, eu não vou me colocar novamente em jugo, em escravidão humana. A alegria do Senhor é a minha força. E eu vivo para o prazer do meu Deus. É diferente daquilo que o mundo propõe a cada um de nós. O prazer para o mundo representa apenas a expressão de um hedonismo que se pauta numa moral relativizada, absolutamente relativizada, com autorrealização de tudo aquilo que o mundo acha que é bom, mas na verdade são coisas atinentes a momentos fugazes e que conduzem as pessoas à sua morte espiritual. Nós estamos livres disso para a glória de Deus. A nossa alegria vem de Deus. A nossa alegria vem da sua palavra. Eu fiz uma espécie de pupurri aqui no Salmo 119. E vejam bem, eu vou ler em sequência. Eu tenho aqui os versículos depois, se você quiser. Mas eu tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Alcance-me
Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Vejam, num só salmo, quantas vezes nós temos a ideia de que o prazer vem de Deus, geralmente se manifesta a nós por sua palavra e é internalizado em nós pelo agir do Espírito Santo, que nos torna alvo de um prazer que nós não conhecíamos, mas que conhecemos agora por causa da palavra do Senhor. Nós somos, por causa da santidade, conduzidos à eternidade com o Senhor. Houve um pensador no século XIX chamado Horatius Bonar. Ele foi um dos que participou em tradução, o livro seria O Grande Rompimento. Eu já falei dele aqui, é um autor que me impressiona em algumas coisas, mas ele escreve o seguinte: nós somos justificados a fim de sermos santos. A posse dessa justiça legítima é o início de uma vida santa. Nós não vivemos uma vida santa para sermos justificados, mas somos justificados a fim de vivermos uma vida santa. Ele também diz o seguinte: aquilo que Deus chama de santidade somente pode ser desenvolvido sob condições de liberdade e luz, de perdão e paz com Deus. Apenas um senso de um amor perdoador pode trazer tanto o coração quanto a consciência a um estado em que a obediência é igualmente agradável para a alma e aceitável a Deus. E aqui nós temos um gancho nessa última frase. Naturalmente, o ser humano, em seu estado natural mesmo, ele não quer obedecer. Ele se levanta contra seus pais desde cedo. Você não precisa ensinar a criança a ser desobediente. O ser humano tem um prazer mórbido em desobedecer as coisas. É por isso que no ambiente militar tem a famosa cadeia, né? O sujeito entrou por um caminho de indisciplina, as ordens, vai tomar cadeia. É por isso que nós temos prisões. Você desobedece naturalmente às leis civis. Nós não gostamos de obedecer, mas Bonar disse que é um senso de amor perdoador que é instalado em nós, que nos faz ter prazer em obedecer. E ali talvez esteja o âmago do senso da santidade diante de Deus. Nós nos tornamos, quando santificados, habilitados pelo Espírito Santo a obedecer a Deus, porque é prazeroso obedecer a Deus. Não é penoso obedecer a Deus. Antes, eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu quero ter alegria indizível diante da fala do Senhor. E a santidade, por causa disso, por causa de tudo isso, nos endereça ao final de tudo. Porque a santidade nos prepara para entrarmos na glória eterna. A santidade tem um certo quê de escatom no seu bojo e nos faz olhar para frente, porque é no final da nossa peregrinação neste mundo que nós vamos entrar na terra, que de fato é a nossa terra, a terra da promessa eterna do Senhor. Para entrarmos lá, nós teremos que ser irrepreensíveis diante do Senhor, santos diante dele. Então, quando a providência do Senhor nos conduz em santidade, entendamos nós que, na verdade, a finalidade da condução em santidade é chegarmos na nossa casa. O Senhor nos conduz em santidade, porque somente os santos entrarão em sua santa presença. É providência do Senhor que nós sejamos santos. É providencial da parte de Deus nos admoestar e nos exortar para que sempre corrijamos o nosso caminho, a fim de sermos santos e podermos entrar pelos portais celestes. Nós não lutamos por coisas vãs, nós lutamos por aquilo que o Senhor nos dá a lutar. Lutamos a luta do Senhor e a luta da igreja do Senhor. Amém, queridos? Vamos aplicar esse último trecho. Tem uma última festa. Foram 8 festas, 8 banquetes nesse pequeno livro. Nessa 8ª e última festa, as lições finais saltam aos nossos olhos. E nessa última festa, Esther não promove uma festa política, uma festa social,
mas é uma festa de alegria. Algumas festas anteriores eram simplesmente políticas, sociais e algumas até para tramar a morte de alguém. Mas nesta última, foi uma festa em que o povo de Deus foi chamado para alegria. Alegria da sobrevida, alegria da providência de Deus, alegria da preservação da vida. A última festa do livro de Esther foi, na verdade, a primeira festa de Purim, que até hoje é comemorado pelos judeus. Nós aprendemos também nesse trecho final de Esther que Deus é um Deus que transforma o mal em bem e que talvez você viva dias maus, mas diante do Senhor há todas as possibilidades de Deus transformar seus dias maus em dias bons, em bênção para a sua vida. Deus tem poder para isso. Na sua mão está o poder de reger a nossa história. O nosso papel é crer piamente no poder de Deus e orar para que Ele faça a sua vontade. Como nós não conhecemos qual é a vontade explícita do Senhor, Deus nos dá liberdade de pedir a Ele as coisas e nos dá o senso de responsabilidade de aceitar quais são os desígnios do Senhor. Nós somos tornados perpétuos como filhos de Deus, porque uma vez santos diante de Deus, nós somos preservados em nossa jornada de santidade, até aquele dia em que o mal da nossa carne e a tentativa de nos tornar pecadores não mais assolará o nosso coração, mas nós estaremos preservados de forma gloriosa diante do Senhor e nunca mais descairemos da sua santa presença. Nós também aprendemos que Deus não nos deixa pelo caminho, e essa é uma lição de todo o livro de Esther. Deus não nos deixa pelo caminho, mas Ele nos conduz com mão forte e poderosa, até que Ele esteja satisfeito com o número dos seus filhos. Deus tem um plano eterno, e no seu plano eterno, Ele estabelece o número dos seus eleitos. E quando esse número for concluído, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Depois você lê Efésios, capítulo 1, e compare isso com João, capítulo 17. Nós somos conduzidos, e o nosso papel como agentes do Senhor nesta terra é anunciar isso ao mundo, para que outros dos seus filhos ouçam a palavra do Senhor. E como nós sabemos, aquele que é ovelha e ouve a voz do bom pastor, reconhece a voz e vai atrás do pastor. Ele haverá de nos conduzir por sua santa providência nesta terra e nos conduzirá até Ele em santidade, preservados em santidade, para que possamos entrar nos portais eternos. E finalmente, nós estamos apenas em trânsito. Se tem alguma coisa perturbando você, entenda que essa coisa vai passar. E mesmo que você não veja diferenças práticas, entenda que nós não somos daqui. E mesmo aqueles que sofrem e padecem coisas atrozes, como aquelas pelas quais oramos hoje, de irmãos distantes de nós, haverá um tempo em que nós estaremos diante do Senhor, sem mais lágrimas, sem mais tristezas, sem mais angústias, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos, do nosso rosto, todas as lágrimas vertidas. Nós estamos sendo guiados pelo bom pastor. E esse bom pastor jamais nos deixa. E o seu desejo é nos ter pelos séculos dos séculos. E por isso Ele nos preserva em santidade. Amém? Eu não sei quais poderiam ser as suas necessidades diante do Senhor. De fato, eu não sei. Eu poderia ser um falso profeta e poderia dizer: eu sei que alguém aqui está passando um problema financeiro. Ora, eu poderia dizer: eu sei que tem alguém doente aqui. 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali está o Senhor. 2 ou 3 juntos, já tem grande chance também de ter um doente no meio. Meus irmãos, nós somos seres humanos. E se eu falar essas coisas, vai aparecer gente. Se eu falar aqui, eu sei que tem alguém que chegou aqui hoje muito preocupado. Talvez todos estejam assim. O que eu quero dizer para você
é que, diferentemente de mim, o Espírito Santo sabe o que acontece de fato com você. E nós vamos silenciar diante do Senhor. Nós vamos inclinar a nossa fronte. E você vai pegar tudo isso que você ouviu, vai olhar para si mesmo e vai colocar diante do Senhor. Nós vamos orar e estaremos encerrando esse tempo. Incline a sua fronte, eu vou aguardar apenas poucos segundos e vou orar com você. Amado Deus, nós acabamos hoje de expor um texto belo, texto de Esther. E ao longo das exposições nós vimos como o Senhor cuidou daquele povo. Mas, ó Deus, nós não queremos ficar vivendo no passado narrado na Tua Escritura, mas queremos trazer esse passado narrado a fim de que o Senhor faça a obra em nossa vida hoje. Portanto, ó Deus, nós hoje somos o Teu povo. E nós hoje estamos diante de Ti. Graças ao bom Deus, nós não estamos à beira da morte, como aqueles judeus do passado. Não estamos condenados à morte, mas é bem verdade que muitos filhos Teus estão ao redor do mundo. E o que a Tua igreja sofre num lugar, ela deve sentir em outro lugar também. Quanto a nós, ó Deus, nós queremos nesta noite nos lembrar que somos remidos no sangue do Cordeiro. Nosso fruto precisa ser um fruto de vida santa. A nossa vida precisa estar pautada nas Tuas promessas. E nós precisamos ter plena convicção de que naquele dia em que o Senhor chamar os santos, num piscar de olhos estaremos na Tua presença. Que essa seja a nossa esperança renovada dia após dia, não ano após ano na festa de Purim, mas dia após dia, quando a Tua palavra se renovar em nosso coração, que também a nossa esperança seja renovada. Quanto a nós, ó Deus, permita-nos o Senhor viver para a Tua glória e andarmos em santidade diante do Senhor, dando frutos que contagiem aqueles que estão perto de nós, fazendo, ó Deus, com que sejamos agentes do Senhor neste mundo. Nós queremos, assim, endereçar a nossa oração a Ti. E aquele, nesta noite, que sofre entre nós, aquele que está enfermo, aquele que clama ao Senhor, aquele que tem alguma forma, Senhor, de sofrimento ou de dificuldade, que o Senhor atenda a sua oração. E atende também a oração desta igreja, para que ninguém saia deste lugar sem conhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Porque essa é a garantia de uma vida que será santa e, portanto, uma vida que chegará ao céu de glória. Por tudo isso, queremos Te louvar e queremos Te bendizer. Que as Tuas ricas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós. No nome precioso de Cristo Jesus. Amém.